Mais um livro para apresentar para você, da nossa aula de livros de colorir. Dessa vez é o Marcus Shin. Ele mora em Nova York, ele é muito famoso, ele ganhou prêmios, ele ilustrou áreas do Subway em Nova York, ele ficou bem conhecido por lá. E ele tem essa pegada bem interessante, meio de fantástica também, né? De fantasia. Esse tema, por exemplo, das fadas, né? Das fadas. E ele tem também essa pegada interativa, então é um livro de colorir para adultos, e ele tem uns convites aqui para fazer. Interage, fica muito interessante e colorido, né? Quando a gente vê aqui em preto e branco, a gente não imagina, mas quando você coloca cor, aí esses elementos eles vêm muito fortes, né? Vem para a vida, né? Como os lápis de cor se propõem a fazer. Então, também é um estilo interessante. Esse é um eu tenho até uma história para contar desse projeto, né? Eu estava testando esse fundo aqui. Esse a gente precisa se preocupar com o fundo, né? O fundo faz parte aqui da ilustração, então não dá para deixar esse fundo em branco. Até pode, né? Dá para deixar em branco, sim, mas normalmente fica mais rico. Ele pede para você trabalhar o fundo também, não é um desenho isolado no meio da página. E eu queria trabalhar esse efeito blur, né, que é um efeito comum na máquina fotográfica. E na época eu estava com muita dificuldade com os highlights, então eu não tinha muitos recursos, eu não sabia muito como usar o branco, e eu acabei fazendo um highlight aqui horroroso. Ficou feio, eu falei, meu Deus do céu, estraguei tudo. E aí eu lembro que a minha filha estava lá, mãe, por que você não põe uma gota aí? E eu falei, olha, filha, eu vou aproveitar a sua dica. E eu coloquei essa gota e no fim ficou um detalhe muito bacana na ilustração, mas para dizer o quê? Que foi a partir de um erro. Eu já estava desistindo desse projeto, eu já tinha achado, falei, nossa, errei muito feio, ficou muito falso esse highlight, não estou gostando, mas eu acabei transformando ele na gota, e na gota o highlight deu certo, ele não tinha dado certo no brilho que eu quis dar para a Joaninha, mas no fim, na gota deu tudo certo. Então, a gente nunca pode dar por perdido nenhum desenho, né, nenhum colorido. Ele também tem essas folhas pretas que aí faz com que fique mais interessante ainda quando a gente coloca a cor, né? A cor aqui, a gente, de novo, não precisa, é uma delícia não precisar se preocupar com o preto, né? Já tem um preto uniforme e lindo que só vai fazer saltar ainda mais a cor. Então, ele usa e abusa aqui do preto, e ele tem um estilo bem, bem interessante. Então, vale a pena conhecer o Marcus Shin. Depois do Fairies, ele lançou o Mermaids, que são as sereias, na mesma pegada, do mesmo jeitinho, também com as folhas em branco, e ele é meio asiático, ele tem essa pegada asiática, né? Então lembra bastante as armaduras de samurais, assim, ele tem os dragões, ele traz, né? Provavelmente chinês. Aqui foi aqui são as minhas experiências, né? Nem sempre eu termino, mas eu já estava olha só que super ideia, né? A gente usar as bolhas que a gente aprende em papel preto, e por que não aplicar aqui? Então, aqui eu estava estudando um efeito furta-cor, e era um estudo mesmo, mas eu ainda parei há muito tempo, eu estava fazendo, depois nem lembrava mais que tinha, mas é um lugar onde a gente acaba experimentando as coisas, nem sempre a gente termina, às vezes a gente usa mesmo para... Eu nem tenho vontade de terminar, eu gosto de deixar assim, para poder contar a história do estudo, né? Mas aqui fica a dica, que fica lindíssimo,
né? A gente trabalhar as bolhas de sabão no fundo preto e todos os temas de água. Então, técnicas de água, aqui é um prato cheio para quem gosta do universo de desenhos aquáticos, né? Olha que lindo, ele mistura águas marinhas, água marinha? Água marinha, né? Como se fossem as pipas do oceano, né? E as sereias pássaro, é muito lindo. Bem interessante aqui. Eu quase não vejo muito projetos dele na internet, então, basicamente, a gente tem que criar mesmo da nossa cabeça. Mas o tema é ultra convidativo, né? Trabalhar efeitos furtacor nas caudas das sereias, trabalhar a questão da profundidade, né? Aqui. Então, é um prato cheio para a gente treinar as nossas habilidades, né? Treinar as bolhas de sabão. E, então, são ilustrações que nos convidam a ir além. Então, se a gente tem alguns livros que são mais básicos, por onde a gente começa, né? Com o Jardim Secreto, à medida que a gente vai evoluindo na nossa técnica, a gente vai se soltando mais em livros assim como esse. E o último que eu tenho dele, eu não sei se ele lançou mais, mas o último foi de elfos. Então, ele tem a trilogia de sempre, né? Fadas, sereias e os elfos. Esse aqui eu acho que eu não tenho nenhum. A gente acaba tendo mais para poder ter a coleção, também tem isso, né? A gente acaba querendo ter a coleção, olha, bem chinês mesmo, né? Acho que é chinês, gente. A gente acha que a Ásia é tudo igual, né? Não sei. Mas, enfim, ele deve ser chinês, sim. Ou da Indonésia. Ixi, agora estou em dúvida. Enfim, depois tem que pesquisar. Eu acabei não pesquisando nada sobre ele. Depois, se alguém pesquisar, me diz. O Marcos Chinho, o que vocês descobriram dele. Aqui uma pegada bem masculina também, né? Às vezes a gente precisa, ou a gente quer, ou presentear, ou quer fazer algum projeto para alguém do sexo masculino. Então, enfim, a gente tem aqui possibilidades do circo. É bem interessante. Então, um estilo bem marcante também com fundo preto, olha, bastante folhas com fundo preto. Olha as snowflakes, que coisa mais linda. A gente vai ter uns projetos de snowflake lá na assinatura do Prismacolor. Meio Circo do Soleil aqui. Enfim. Então, mais um artista bem bacana, o Marcos Chin, sediado em Nova York, fazendo sucesso por lá e postando em revistas, fazendo murais. É isso.